Respirar. A gente faz isso o tempo todo sem nem pensar, não é? Mas por trás desse ato tão simples, acontece uma verdadeira batalha de forças físicas dentro dos nossos pulmões. Vamos mergulhar na biofísica por trás disso, um assunto que é simplesmente fundamental para qualquer prova de fisiologia. E a grande questão que vai guiar a nossa conversa é esta aqui. Se o pulmão é elástico, por que ele não murcha de vez igual a um balão toda vez que a gente solta o ar? A resposta, olha, está num equilíbrio muito delicado de forças e é isso que a gente vai desvendar passo a passo. Tudo começa com um princípio básico da física. O ar sempre vai de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Quando a gente inspira, os músculos expandem nossa caixa torácica. Isso cria um vácuo, diminuindo a pressão lá dentro dos pulmões e pronto, o ar entra. Parece fácil, né? Mas calma, não é tão simples assim. Existem forças bem poderosas lutando contra essa expansão. Pois é, inspirar não é um processo passivo, é trabalho ativo mesmo. Os músculos respiratórios precisam vencer duas grandes forças que querem impedir os pulmões de se expandirem. Vamos conhecer a primeira delas. A primeira barreira é a própria natureza do pulmão. O tecido pulmonar é lotado de fibras de elastina e colágeno, sabe? Isso dá a ele uma propriedade que a gente chama de retração elástica. Basicamente, o tempo todo os pulmões estão tentando voltar para o seu estado menorzinho, desinflado. Pensa no elástico comum. Para esticar ele, a gente precisa fazer força, certo? E assim que a gente solta, ele faz o quê? Volta com tudo para a forma original. É exatamente isso que acontece com os pulmões. A inspiração é o trabalho de esticar o pulmão contra essa força natural dele. E a resposta é um gigantesco sim. A retração do tecido é só uma parte da história. Existe uma outra força, uma força meio que oculta que acontece lá no nível microscópico e que, pasmem, é responsável por mais ou menos 2/3 de toda a resistência que o pulmão tem para se encher de ar. E essa força toda, essa resistência, tem a ver com uma das moléculas mais simples e, ao mesmo tempo, poderosas do nosso corpo: a água. O palco dessa batalha são os alvéolos, aquelas bolsinhas de ar minúsculas onde acontece a troca de gases. A superfície de cada um deles é toda revestida por uma película bem fininha de líquido, que é basicamente água. E aqui está o pulo do gato. As moléculas de água adoram ficar juntas, elas se atraem muito. Na superfície, onde o líquido encontra o ar, essa atração cria uma força que tenta diminuir a área o máximo possível. O nome disso? Tensão superficial. Isso é tão importante que a tensão superficial é, na verdade, considerada uma parte crucial das propriedades elásticas do pulmão. Na real, ela é a força dominante, a principal vilã que os nossos músculos precisam vencer a cada respiração. Agora imagina milhões de bolinhas de sabão sendo espremidas por dentro o tempo todo tentando murchar. Se fosse só pela tensão superficial da água, respirar seria um trabalho mas tão pesado que seria praticamente impossível. Então, como é que o nosso corpo resolveu esse problemão? É aqui que entra em cena uma solução simplesmente brilhante da evolução. Uma substância que age como um verdadeiro agente secreto, sabotando a tensão superficial. E o nome desse herói bioquímico é surfactante pulmonar. Ele é uma mistura super complexa de gorduras e proteínas produzida ali mesmo nos alvéolos. E ele tem uma propriedade muito especial que literalmente muda o jogo da respiração. E o segredo dele é esse aqui. As moléculas de surfactante se metem no meio da camada de líquido, se posicionando entre as moléculas de água. Elas agem como se estivessem atrapalhando a conversa entre as moléculas de água, sabe? Elas quebram aquela atração forte, enfraquecendo a força que quer colapsar o alvéolo. O resultado fica muito claro quando a gente compara. De um lado, um alvéolo sem surfactante. A tensão está lá no alto, o esforço para inflar é gigantesco e a tendência a ele colapsar. Do outro lado, com surfactante, a tensão diminui, o esforço é muito menor e, o mais importante, o alvéolo fica estável, aberto. Essa imagem mostra o lugar exato onde tudo isso acontece. É nessa fronteira microscópica entre o ar que a gente respira e o sangue que o surfactante faz seu trabalho. É ele que garante que o pulmão não entre em colapso e que o oxigênio consiga passar para o sangue de forma eficiente. E o resultado final de toda essa interação, de toda essa briga de forças, nos leva a um conceito que despenca em prova e é central na fisiologia: a complacência pulmonar. De um jeito bem direto, complacência é o quão maleável é o pulmão. Ela mede o quão fácil é expandir os pulmões. É uma medida da facilidade com que eles se enchem de ar. Então, a conexão é direta, não tem erro.
Um pulmão com alta complacência é um pulmão fácil de inflar, que exige pouco trabalho. E quem é a peça-chave para garantir essa alta complacência? Exatamente, o nosso amigo surfactante. Ao reduzir a tensão superficial, ele torna a nossa respiração incrivelmente eficiente. Ok, vamos amarrar tudo para fixar bem. De um lado, temos as forças que querem fechar os pulmões, a elasticidade do tecido e, principalmente, a tensão superficial. Do outro lado, lutando contra elas, a força dos músculos respiratórios. E no meio, como grande facilitador, o surfactante, que diminui o esforço. O resultado de tudo isso, uma respiração eficiente e estável. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu como esse sistema é perfeito, como ele funciona em harmonia. Mas o que acontece quando esse equilíbrio se quebra? Pense em bebês prematuros, que às vezes não produzem surfactante direito, ou em doenças que destroem essa substância. A quebra desse equilíbrio biofísico tem consequências clínicas muito sérias, o que só mostra o quanto tudo isso é vital para a nossa sobrevivência.